Não é fácil vestir a camisa do Liverpool e se tornar ídolo de uma torcida tão exigente, mas o jogador do vídeo de hoje pode dizer que tem essa conquista no currículo. E não é só isso, ele tem bola de ouro, gol histórico em Copa do Mundo e muitos títulos. Michael Owen é a nossa estrela inglesa do vídeo de hoje, um atacante que fez história na Inglaterra e passou por alguns dos maiores clubes do mundo, o Real Madrid. E por onde será que anda Michael Owen? O que aconteceu com o atacante inglês após a aposentadoria? É isso que vamos descobrir já já. Mas antes, se inscreva aí no canal para colaborar com o nosso trabalho e deixe seu like, porque seu apoio é fundamental para a gente continuar produzindo esses vídeos. É rapidinho e você não paga nada por isso. Basta apenas clicar em inscreva-se, que estará nos ajudando demais, valeu? Michael James Owen, ou simplesmente Owen, nasceu em Chester, na Inglaterra, no dia 14 de dezembro de 1979. Atuava como atacante e ao longo da carreira passou pelo Liverpool, Real Madrid, Newcastle, Manchester United e o Stoke City. A ligação com o futebol veio de família, já que o pai de Owen foi jogador e defendeu o Everton. Desde os 7 anos, o pequeno Michael já jogava pelos clubes da cidade e da escola e já chamava bastante atenção com a habilidade que já demonstrava. O problema é que mesmo sendo procurado por alguns clubes, ele não poderia fazer um contrato por causa da política local de não autorizar que estudantes do nível júnior fizessem isso abaixo de uma certa idade. Tudo mudou quando ele completou 12 anos e já estava liberado para conversar com os clubes. E a competição era de peso. Ainda criança, ele foi procurado pelo Chelsea, Manchester United e Arsenal, mas fechou mesmo com o Liverpool, que garantiu a ele a vaga em uma escola de elite na época. Quando fez 16 anos e acabou o colégio, ele ingressou nas categorias de base do clube. Ali já começaram a surgir os primeiros títulos, como a Copa da Inglaterra de Juniores. O começo foi impressionante e foi o suficiente para ele assinar o contrato profissional com o Liverpool ao completar 17 anos. A estreia no time principal foi em 97, contra o Wimbledon, e ele foi muito bem. Entrou no meio da partida e já deixou um gol. Na época, o então atacante Robbie Fowler, estrela do time, se lesionou e Owen teve que substituí-lo no time titular. Inclusive, se tornou goleador da Premier League com apenas 18 anos de idade e foi eleito o jovem jogador do ano pela PFA. Não demorou muito para ele também começar a brilhar pela seleção da Inglaterra. A pressão para ser convocado era grande, afinal, ele havia sido um dos destaques da temporada no futebol inglês e muitos não imaginavam a seleção sem ele. Owen foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 98 e apresentou as suas credenciais ao mundo, com um gol histórico contra a Argentina, que para muitos ingleses é o mais bonito da seleção até hoje. Durante os anos seguintes, os gols pelo Liverpool e as ótimas atuações não pararam. Ele foi um dos principais jogadores do time durante a temporada 2000-2001, quando a torcida viveu um dos momentos mais marcantes da história. Depois de muitos anos sem conquistas, o clube conseguiu conquistar a Copa da Liga, a Copa da Inglaterra e a Copa da UEFA, todas na mesma temporada. Owen foi decisivo na partida final da Copa da Inglaterra contra o Arsenal. O time perdia por 1-0, mas o atacante não desistiu e nos últimos minutos marcou os 2 gols da virada dos Reds e se consagrou de vez. O Liverpool ainda ganhou a Supercopa da Inglaterra e a Supercopa da UEFA e foi a primeira vez que o clube inglês levou 5 títulos em uma única temporada. E é claro que as disputas pelas taças contaram com os gols
do jovem atacante Michael Owen. O ano de 2001 foi mágico para a carreira do atacante inglês. Ele se tornou o primeiro jogador britânico em 20 anos a ganhar a famosa Bola de Ouro, que venceu a concorrência do atacante Raul, do Real Madrid, e o goleiro alemão Oliver Kahn. O futebol de Owen continuava em alto nível, mas o Liverpool passava por dificuldades técnicas e com campanhas muito ruins, o que levou o jogador a pensar em uma possível saída. Em 2004, finalmente acabou a relação entre o jogador e o clube inglês, e ele deixou o time com 297 partidas e 158 gols marcados. Sua saída causou mágoa em alguns torcedores do Liverpool, que acusaram o atacante de ter forçado a venda. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: Owen tinha mais 11 meses de contrato até poder assinar sem custo com outro clube. Por isso, mesmo contrariado, o Liverpool não teve alternativa e acabou aceitando a oferta de 8 milhões de euros feita pelo Real Madrid. A chegada de Owen no time espanhol aconteceu com festa e apresentação no Santiago Bernabéu, com muitos elogios e a promessa que ele fez de honrar a camisa do clube merengue. Na época, o Real vivia sua fase galáctica, com jogadores como Raul e Ronaldo. Com essa concorrência, Owen teve um pouco de dificuldade no início, mas também sofreu críticas por estar sempre fora de forma. O que ajudou Owen foi a convocação para a seleção da Inglaterra, onde ele fez bons jogos e recuperou sua moral. O primeiro gol dele pelo Real foi na Liga dos Campeões da UEFA, contra o Dinamo de Kiev. Depois, ele marcou várias vezes na competição e também no Campeonato Espanhol, fazendo as críticas diminuírem bastante. Ele ainda não era unanimidade no time titular, mas era com certeza um reserva de luxo. Em 2005, com o Real Madrid contratando mais atacantes, a imprensa afirmava que Owen não estava muito satisfeito e pensava em voltar para a Inglaterra. Alguns meses depois, o Newcastle anunciou que pagaria 16 milhões de libras pelo jogador, mas ainda teve que disputar com o Everton e o Liverpool, que não aceitaram pagar o alto valor. Assim, o atacante se despediu do Real depois de 45 jogos e 16 gols pelo clube merengue. No Newcastle, Owen foi recebido como estrela. 20 mil torcedores festejaram a sua chegada ao estádio na apresentação oficial. O primeiro gol com a camisa do clube veio logo no segundo jogo, contra o Blackburn. Mesmo com a alta expectativa da torcida e os bons jogos, o atacante conviveu com muitas lesões na passagem pelo Newcastle e teve até que ser submetido à cirurgia, que culminou em uma recuperação mais longa do que o esperado. Depois, jogando pela seleção, ele lesionou os ligamentos do joelho direito e ficou mais um ano sem jogar. O clube inglês precisou ir à justiça para receber uma compensação financeira, já que ele se machucou atuando pela seleção. E também o clube não ficou nada feliz com a sua demora no retorno aos gramados. A relação com o time não ia bem depois da lesão e o atacante deixou o clube em 2009, após 79 jogos e 30 gols marcados. O Manchester United aproveitou que o jogador estava livre e contratou ele para o time, que já contava com o jovem atacante promissor Wayne Rooney e o meia Ryan Giggs. Owen viu uma oportunidade e a confiança do treinador Ferguson como um grande momento para reencontrar o bom futebol e até se esforçou, marcando inclusive gols importantes no clássico contra o Manchester City. Porém, as boas atuações foram prejudicadas mais uma vez por conta das lesões, que voltaram a atrapalhar o jogador em 2012. Por conta disso, ficou difícil permanecer mais tempo no Manchester United. Em maio do mesmo ano, ele deixou o time após 52 jogos e 17 gols marcados em 3 temporadas. Mais uma vez, Owen ficou livre no mercado, porém, era um nome que ainda dava medo nos adversários, mesmo longe da sua forma ideal. Na época, o atacante recebeu muitas propostas, porém, ele decidiu aceitar a proposta do Stoke City, que é considerado o clube mais antigo da Premier League. E você deve estar se perguntando, por que Owen não foi para um time de maior expressão, como por exemplo, o Everton, que na época queria fechar a contratação do jogador? Bom, a verdade é que
Owen já estava diminuindo o ritmo e tem uma relação pessoal com a cidade próxima de onde fica o Stoke City, já que ele é fã de cavalos e criava seus animais na região. Mesmo com uma boa expectativa, o jogador se viu novamente afetado por uma lesão, dessa vez no seu tendão, e não conseguiu ter uma sequência de jogos. Owen acabou deixando o clube após 9 jogos e somente um gol marcado. Durante a carreira, Michael Owen conquistou os seguintes títulos: A história de Owen pela seleção inglesa também merece destaque. Afinal, ele foi o jogador mais jovem a representar o país em jogos oficiais no século XX. Ele também foi durante alguns anos o mais jovem a marcar pela seleção, até ser superado por Wayne Rooney em 2003. Owen vestiu a camisa da seleção em 3 Copas do Mundo, 98, 2002 e 2005, e se tornou o único jogador a marcar em 4 Copas diferentes pela Inglaterra. Em 2010, havia uma expectativa de que ele fosse convocado para outra Copa do Mundo, porém, sofreu mais uma grave lesão e não foi convocado. Pela Inglaterra, foram 89 jogos e 40 gols marcados. Durante toda a carreira, Michael Owen disputou 571 partidas, marcou 262 gols e conquistou 9 títulos. Depois de deixar o Stoke City, o atacante fez o anúncio que os ingleses não queriam ouvir. Ele iria se aposentar dos gramados. Na época, ele afirmou que se sentia bem fisicamente, mas não estava feliz de não conseguir atingir de novo o auge do seu futebol e preferia parar. Atualmente, o ex-atacante está com 45 anos de idade e a presença frequente em canais de televisão inglesa para comentar sobre futebol, especialmente falando sobre os clubes por onde passou. A vida pessoal de Owen também já esteve nas manchetes para falar sobre o seu filho, de 17 anos, James Owen, que sofre de uma doença degenerativa que causa a perda progressiva da visão. Entre gols históricos pela seleção inglesa e principalmente pelo Liverpool, não dá pra esquecer a carreira de um grande jogador como Owen. Mas será que ele seria titular no time do Liverpool atualmente? Quem jogou mais no Liverpool? Sadio Mané ou Michael Owen? Deixa aí sua opinião nos comentários, beleza? Não esqueça também de se inscrever no canal e deixar o like, pra nos incentivar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo.